até 2015, final de 2015, nós vamos ter a cobertura de telefonia em todos os municípios de Minas Gerais e em todos os distritos. O governo do estado já tinha feito o Minas Comunica, que leva a telefonia a todos os municípios, e agora nós vamos ter a todos os distritos. O território de Minas Gerais deverá estar coberto e isso está previsto também no plano de melhorias. Agora, vale dizer que esse plano de melhorias são sugestões que o levantamento trouxe, né? A equipe que fez o relatório trouxe para as empresas. Elas podem ou não cumprir, né? Não é nada forçado por legislação. Alguma foi assinado, né? Foi um acordo assinado, né? Pelo presidente da Assembleia e assinado pelas operadoras. E qual foi a justificativa delas, né, por não fazer aquilo que elas se dispuseram a fazer? O que elas dizem muito são algumas dificuldades, estão no plano de melhorias. Essa semana mesmo eu recebi já um levantamento dos municípios que têm legislações que impedem a colocação das chamadas antenas, que são estações de rádio base, né? Então, eu já estou com a lista dos municípios, a Assembleia Legislativa vai fazer um entendimento com esses municípios para melhorarmos. Hoje, a telefonia ela se transformou, a telefonia móvel, se transformou em um item até de segurança. Eu presido a Comissão de Segurança Pública da Assembleia de Minas. Nós fomos a Patos de Minas pela denúncia de sequestro de caminhoneiros e roubo de cargas. Os criminosos das estradas, né, os piratas das estradas, eles já sabem aquele momento que a carreta, o caminhão, vai passar numa zona chamada escura, não é? Que as antenas não pegam. Como o caminhoneiro tem um GPS, naquele momento ali ele é abordado. E o caminhão é roubado, ele é sequestrado, não é? Então, até essa questão ela é importante. Então, nós estamos no entendimento com os municípios para melhorarmos a liberação. Esse é um dado que eles colocam. O outro dado é que o governo federal não investe. O governo federal arrecadou o dinheiro, tem 70 bilhões, relatório recente do Tribunal de Contas da União denuncia isso, e eles ficam, então, sem um avanço tecnológico pela falta de investimento do governo federal. Então, eles reclamam muito disso e nós reclamamos muito mais deles, né? Deputado, agora aqui só para a gente tá chegando aí ao nosso final desse debate aí, queria que o senhor falasse para a gente a respeito assim, de quais são os passos, né, a partir de agora dessa CPI, onde tem que chegar, o que precisa acontecer ainda? Bom, a primeira coisa, nós precisamos aprovar o relatório final. Ele não está aprovado, né? Por causa dessas divergências entre os deputados. Por causa dessas divergências, né? Alguns deputados, e aí a gente tem que ser muito sincero, né? Aí é uma pressão das operadoras, elas não querem que saia um relatório final dessa CPI dizendo que elas, de alguma forma, permitem o trabalho análogo ao trabalho escravo, que é realmente algo muito ruim para uma empresa. Mas foi o que nós encontramos, não é? Eles têm que mudar essa situação, essa relação com o trabalhador. Então, elas pressionam alguns deputados e eles tentam, então, mudar isso, retirar do texto essa colocação que nós fizemos, mas eu procurei ser o mais honesto com o que eu encontrei. Né? Eu sei que não é coisa boa para uma empresa, mas foi o que nós encontramos e eles têm que melhorar a relação com os trabalhadores. O call center é de outra empresa. A relação no Brasil com as operadoras de telefonia, quem tem que dar resposta é a operadora, não me interessa outra empresa de call center, se eles terceirizam. Eles têm que responder sobre isso. Então, o primeiro ponto, Serginho, é isso, né? O segundo ponto importante é encaminharmos para o Ministério Público Federal, para o Tribunal de Contas da União, encaminharmos para o Supremo. Depois nós temos o encaminhamento das legislações que estão tramitando na Assembleia Legislativa, que são muito importantes. E o acompanhamento do plano de melhorias. Outro dia alguém falou comigo assim, quem vai dizer que elas vão cumprir isso? Assim, é o medo de ter outra CPI, porque se não cumprir... A população tem alguma coisa a fazer, reclamação direto na Anatel, alguma coisa assim? O melhor que é feito para fiscalizar é reclamar da Anatel mesmo. A Anatel, em alguns casos, ela tem respondido. O PROCON da Assembleia Legislativa tem um papel muito importante também, porque ele fala diretamente.
Foi bom que você me lembrou também, no plano de melhorias eles estão assumindo que vão, a obrigação deles apresentar um plano de mídia, né? Então a Rede Super vai ser contactada, todas as empresas de comunicação vão ser contactadas para um plano de mídia, convidando todos os consumidores que têm qualquer reclamação, eles vão fazer um mutirão para zerar as reclamações em Minas Gerais. Nós, além de colocar assinatura, nós temos fé também, né? Para a gente fechar... Eu ainda tenho uma pergunta. Nessa fase que está o relatório, normalmente a média a demora é mais ou menos quanto? Porque era para estar pronto. Isso. Não está, mas a gente sabe que isso pode demorar. Tem algum prazo limite? O relatório está pronto. Para que resolva? Os questionamentos é político, né? A questão aí é política. Nós vamos ter que fazer um entendimento dentro da Assembleia Legislativa. Hoje mesmo eu tenho uma reunião com o presidente Diniz Pinheiro, né? Ele que tem o poder de cobrar isso. Muito mais do que a caneta, ele pode colocar o relatório para ser votado, mas tem que ser feito um entendimento prévio, né? São 77 deputados, tem que buscar esse entendimento. Eu espero que ainda, logo após aí a Semana Santa, a gente tenha a votação, a aprovação desse relatório para ele ser encaminhado para esses diversos órgãos e também startar, né, iniciar o atendimento do plano de melhorias da telefonia em Minas Gerais. Deputado, para a gente fechar então, você falou sobre a questão do entendimento político. Você acha que seria também uma questão política o fato do Brasil ter um péssimo serviço de telefonia, sobretudo móvel e internet, se comparado ao serviço no exterior como Estados Unidos e Europa? Porque, em geral, boa parte dessas companhias que você fiscalizou, elas são multinacionais que atuam no exterior também. E lá no exterior elas oferecem serviços melhores do que elas oferecem aqui no Brasil. Tem a ver com a questão política, má gestão do governo federal? Qual que é a sua opinião acerca disso? Bom, pastor, o senhor vai no ponto, né? É porque a gente tem que... o tempo está curto. Pronto, quer dizer, quando você concede um serviço público, né, um serviço que pertence a todos nós, você cria uma regulação, uma agência. Se ela não funcionar, não vai acontecer nada. Essa agência, que é a Anatel, ela não recebe pressão do governo para funcionar. Ela não recebe pressão do Congresso, que nos representa, para funcionar. Então, hoje, lamentavelmente, nós temos as empresas de telefonia muito fortes, são empresas que financiam o sistema de comunicação do Brasil, muitas TVs são financiadas. Foi muito interessante porque a gente praticamente não teve cobertura do trabalho da CPI. Quase que só aqui na Rede Super. Só a Rede Super, porque as outras têm um contato permanente. Tem rabo preso, em outras palavras. Né? São anunciantes, né? Depois, eles são financiadores de campanhas eleitorais, né? E muitos, então, não, de alguma forma, ficam protegendo essas empresas, né? Ao invés de proteger a população. Então, está perfeita a sua análise, né? Então, nós cada vez temos que estar atentos a isso, né? Cobrarmos, né, dos nossos representantes, pedir postura em relação a essas questões, porque um deputado estadual, um deputado federal está para representar a população. A gente tem acesso a quem faz investimento nas campanhas dos nossos políticos em âmbito federal e estadual, né? Então, esse ano de eleição, de repente, vale a pena você pesquisar quem é que está investindo na campanha do seu candidato em nível estadual, federal também, para você saber se, de repente, tem alguma linha cruzada, alguma coisa... Quem que ele vai representar, né? Quem que ele vai representar? Se ele vai representar você ou a empresa que vende telefone para você.